Bem, eu não divulguei o tema desta noite, né? Porque pelo jeito tem até festa aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, a gente vai ficando velho, não fala mais nada. A surpresa, né? Velho não pode ter surpresa não, né? Bem, lutando contra o seu gigante. Olha que coisa interessante, que eu peguei, né, o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, que fala, né, é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Você vai lá na escolinha, pergunta às crianças, né, quem matou o gigante. Caramba, até a criança de 1 ano já sabe, né? Então é mais conhecido que nota de R$2, né, que todo mundo tem. A única nota que não falta é a de R$2, né? Às vezes a gente pega assim, quando eu pego uma nota de R$2, fico sonhando que é de 100, que é parecida, né? Só é menor, né? Bom, mas é de 2 mesmo, né? Então, gente, é uma luta entre Davi e Golias. A gente conhece bem essa história e a gente acha interessante. Por quê? Porque havia lá um gigante, cara grandão. Deixa eu deitar esse negócio aqui, fica melhor para enxergar. E aí essa história, ela nos mostra que a sua vitória é para você, ó, ela virá pela manifestação do poder do Senhor, como aconteceu com Davi. A vitória, né, de Davi não veio por força humana, ela chegou a ele por causa de Deus. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nós temos as nossas lutas. Todos nós temos um gigante dentro de nós. Não tem essa. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho nenhum gigante não. Né? Não tem não? Não tenho não. Aí passa 5 minutos, senta na mesa, aquela coisa toda, e daqui a pouco essa pessoa fala assim, olha, eu tive lá na casa da irmã fulana de tal, olha, ela tem uma TV de 70, viu? Olha o gigante, uma inveja, a TV até queima. Você percebe? Todos nós temos um gigante. Às vezes não é algo assim tão, né? É nosso. Quando eu denomino que nós temos um gigante, é aquela coisa que tenta nos atrapalhar, é aquela coisa que nos dificulta, e aí nos perturba mesmo. Então Davi venceu Golias, esse gigante filisteu, não com armas de soldados. É como você vai vencer não com as armas desse mundo. A melhor arma que nós temos é a oração, amém? Pode ser a oração mais singela que for, mais simples que for. Eu, na minha oração das 18 horas que a gente participa aí, eu fico às vezes querendo parar de orar, né? Poxa, fico olhando lá 5 minutos já, 6 minutos, ninguém aguenta, né? Eu observo, gente, eu acompanho, olha, eu te monitoro, hein? Eu fico olhando, tem gente que olha, pum, sai fora e volta no dia seguinte, não deu nem tempo de orar. Mas é a arma que nós temos. Nós estamos orando aí pela Ucrânia,
né, pela Rússia, mas temos orado pelo Brasil. Por quê? Porque é importante isso. Às vezes a pessoa nunca orou pelo Brasil, né, e começa a meter o partido no meio, né, aí vira um troço, não, eu sou de esquerda. Eu tenho os dois braços, esquerda e direita, estou com os dois. A oração é a arma que nós temos, e nós precisamos atentar para isso. A igreja precisa orar, porque o negócio vai ficar feio aqui nesse país, gente. Não pensa que vai ficar essa molezinha, não. Tem que acontecer, né? Aquilo tudo que está lá na Bíblia vai acontecer. A gente vai ser proibido de falar de Jesus, a gente vai ser proibido de pregar o Evangelho, a gente vai ser proibido de ir à igreja, a gente vai ser proibido. Não sabemos quando, mas vai acontecer. Vai ter perseguição. Eu falo isso há 28 anos, porque eu li a Bíblia. Já li diversas vezes a Bíblia me mostra isso. A gente ora para que isso não aconteça, mas se não acontecer, a Bíblia está errada. Não vai ter que acontecer. E a gente já está vendo os sinais. Em alguns países já estão proibindo, já estão, né, retendo os cristãos, tanto católico quanto evangélico. E aí então eu não posso usar as armas, vou usar uma bomba nuclear para matar o meu gigante que está aqui dentro. Não tem condição. Não tem condição. Então Davi venceu com as armas do Senhor. Ele partiu para dentro do gigante. Todos nós carregamos esse gigante. Gigante esse que precisa ser dominado. Lembra daquela coisa que eu sempre uso, né? O cara se converte, muda de vida, bacana, mas tem momentos que ele sai da graça, ainda usa esse termo, né? Que ele sai da graça, que ele fica meio bravo. E eu costumo dizer o quê? Sempre que acontecer isso, você grita assim: sai, senta, velha natureza. Pronto, para ela sentar, porque a velha natureza está dentro de nós, ela não saiu de nós. Simplesmente hoje, pelo poder de Deus, nós controlamos essa velha natureza, amém? Aquele que falava palavrões e palavrões, ele já começa a ter cuidado. Quando ele fala, né? E o crente é assim. O crente vem, dá uma topada e faz: aleluia, glória a Deus. É doido mesmo, né? Porque o cara está mudando, está melhorando, A mãe, por exemplo, né, que passa o dia todo cuidando daquela criança arteira, bagunceira, aquela... Antigamente, sai daqui, sua praga. Hoje não, sai daqui, sua bênção. Olha só que mudança de vida, gente. Que bacana, né? Então nós precisamos cultivar isso dentro de nós, porque nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Olha que bacana. Agora tem que ter um esforço. Não pode, né, ser de qualquer jeito. Foi como eu falei pela manhã no estudo de Judas. Mas Judas deu mole, gente. Jesus deu várias oportunidades a ele e ele não percebeu. Por quê? Porque estava influenciado pelo capeta. Você pensa que não? Estava, a ponto de negar o próprio Jesus. Bem, esse é o grande desafio da nossa vida.
vencer esse gigante que está dentro de nós. E essa guerra ela tem dois lados, como mostra lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Tem dois lados. De um lado tinha o filisteu lá, né? Golias e todo o seu povo filisteu. Do outro lado tinha os judeus sofrendo ali. Tinha um cara de 3 metros de altura. Você já imaginou um homem de 3 metros de altura, gente? Que situação! Tem que dar medo mesmo. E ninguém desafiava aquele homem. Olha o gigante dentro de nós. Eu não sei quantos metros tem um gigante que está dentro de você. Não sei. Isso aí é contigo. Esse aqui tinha 3 metros. Do outro lado tinha o povo de Israel amedrontado. Assim como nós. Nós temos uma preocupação muito grande de controlar a nossa natureza, de dominar a nossa natureza. Por quê? Porque é difícil. É muito difícil. Eu preguei não tem muito tempo sobre domínio próprio. Você lembra, né? Deve ter lembrado. Se não escutou, está lá no Face. Pode olhar lá, na nossa página. Pô, dominar é muito difícil. Aquela Coca-Cola, né? Crente para de beber, para de fumar, mas começa a arrumar tanta coisa, começa a engordar porque come muito. É porque parou de beber, é? Parou de fumar, só tem o quê? Comer e falar mal dos outros. Oh, desculpa, foi mal, né? Deixa quieto, né? Aí nós vemos então que durante 40 dias esse seu gigante o ameaça, causando medo, te apavorando. E na situação da história de Davi, esse gigante insultava todo mundo, que ele era o cara grandão, fortão, saradão, devia ser um monstrão, né? Devia ser o Hulk. E começa então a desafiar o povo de Deus, gente. Você percebe que nós somos perseguidos desde o nascimento de Jesus. A perseguição começou ali. Então o cristão não tem boa vida. É uma vida de luta, de perseguição e de tantas outras coisas que a gente vê por aí. Aí esse gigante sempre provocando. E o que aconteceu com esse povo? O povo de Israel começou a ficar com medo. E o medo é terrível. Eu não sei se você tem um gigante dentro de você que se chama medo. Não sei. Tem gente que tem. Tem gente que tem medo de tudo. Ah, não vou à igreja não, porque eu fico com medo de uma bala perdida. Mas você é perdida, pô. Tu vai achar lá para quê? A gente fica assustado com esse mundo aí tão violento, tanta coisa, mas vai fazer o quê? A gente hoje anda enjaulado, né? Não sei se na tua casa tem grade, mas hoje as casas é tudo com grade, parece presídio, monitoramento, né? Câmera para tudo quanto é lado. Tem um aspecto bom, né? Você monitora o que está acontecendo na sua residência, mas é por causa do medo. E esse povo estava vivendo um medo aqui tremendo, estava, né, num sufoco muito grande. E esse gigante, ele, né,
não podia ser controlado. Então talvez o seu gigante seja o medo, talvez o seu gigante seja a ira. Sabe que tem isso? O crente tem ira? Tem um crente que fica, né? Porque lá irai-vos e não pequeis. Tudo assim. Aí tem crente que quebra o pau, aqueles crentes mesmo. Comigo é assim mesmo. Não é verdade? Ainda fala assim, comigo é assim mesmo. Crente bravo. Aí fala, não, porque Jesus entrou no templo, estavam lá vendendo e tal, e saiu quebrando tudo. Gente, não se espelha nisso. Isso daí é bobagem. Jesus não fez isso com essa veemência que nós fazemos, não. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e você retruca. Fala, xinga, eu sou assim mesmo. É mesmo nada. Você tem que mudar, pô. Tem que melhorar. Tiraram até o S do mesmo, botaram R, ficou bacana, ficou mesmo. Né? Fica mais agressivo, né? Mesmo. Bacana isso. Talvez o seu gigante seja traumas. Gente, coloque seus traumas nos pés da cruz. Jesus cura trauma. Tem pessoas, né, que o gigante é a vaidade. Bem, eu acho que mulher, todas elas têm que ser vaidosas. Senão vira um bagulhão. Tem que passar um blush. Existe blush? Blush é da época que a Carla era... nem sei se usa mais. Mas eu só conheço blush. Né? Ai, deixa a Carla quieta, gente. Para que eu fui falar, né? Então olha só, esse nosso gigante às vezes é um vício, é uma dependência, e ele se apresenta sorrateiramente, como Golias. Chegou ali devagarinho, aquela coisa toda, desacatando Saul, que era o rei, e aquele pessoal todo, sorrateiramente. Pode ser uma fraqueza, né? O gigante pode ser um distúrbio. E como tem distúrbios, né? Então a gente tem que atentar para isso. A gente tem que dominar esse gigante. A gente precisa vencer esse gigante, porque normalmente nós queremos vencer o gigante dos outros, né? A gente só consegue ver o gigante dos outros quando a gente tinha que ver o nosso gigante, para poder então cuidar dele com carinho, para que ele não se manifeste. Mas o que acontece com esse gigante que você tem dentro de você? Você não tem uma vida plena, porque ele está sempre te atrapalhando. Desejos incontroláveis. Olha quanta coisa ruim que eu já falei aqui, que faz parte da natureza humana. Tem coisas que você encara bem, tem outras coisas que não. Tem coisas que o seu irmão domina bem e você não. Então olha que bacana, nós somos totalmente diferentes. Tem gente que gosta, adora rosa. Tem outros que não, prefiro amarelo.
O outro, não, eu gosto de azul. Olha como Deus fez a criatura humana, gente. Nós poderíamos ser tipo robô, né? Tudo igual. Mas Deus preparou a gente de uma forma especial. Mas lamentavelmente nós carregamos um gigante dentro de nós, que a gente precisa, repito, dominar isso. Dominar um vício, dominar uma fraqueza, dominar a língua. Gente, a língua é tão difícil que até a Bíblia chama atenção a respeito disso. Tem coisas que a Bíblia nem passa direto, fala nada. Por exemplo, a Bíblia diz o quê? Sobre a gula. Por quê? Fala sobre a gula, porque a gente não coma muito. Aí olha no espelho e fala, meu Deus do céu, mais um pneu. Mas por quê? Está comendo, pô. Gente, vento não engorda. Eu estou preocupado, que eu já estou meio gordo. 65 anos, velho para burro. Mas a Carla diz que é a natureza, né? A gente tem a natureza, então... E você pode ver que meus filhos não puxaram a minha natureza. Puxaram da mãe. Caramba, que azar. Bem, o que eu quero dizer a você, veja bem, por maior que seja esse gigante em sua vida, ele não é maior do que Jesus. Não é maior. Jesus é muito maior. Então nós temos condição de dominar esse gigante. A Bíblia nos mostra que Jesus veio a este mundo para derrotar esse gigante da sua vida, da minha vida. Gigante esse que te atormenta, gente, que te sufoca. Porque tem coisas na sua vida que você não consegue, talvez, conquistar por causa desse gigante. Há uma dificuldade muito grande. Você vê, como eu falei, o medo. Esse pessoal aqui da guerra, né? Não era Rússia, não. Era filisteus. Não tinha bomba atômica. Mas tinha um cara que era atômico. Cara forte. E gerou medo. Tem coisas na nossa vida que geram medo. E a gente não consegue caminhar. Você quer ver um gigante que tem, né, acompanhado a humanidade num número muito grande? Chama-se ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Através da ansiedade vem a depressão. Que a pessoa fica assim, eu não vejo a hora de chegar amanhã. Pô, espera aí, pô, vai chegar. Mas aquela ansiedade, ainda mais se for para coisa boa, se for para coisa ruim, não quer que chegue nunca. Mas quando a coisa é boa, a nossa ansiedade aumenta. Quer ver uma coisa que nos dá uma ansiedade muito grande? A gente se livrar de um mal que nós temos. E aquilo parece que nos... Caramba! E aí cria-se uma ansiedade de vencer aquilo, de ser curado, de ser liberto. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos ser ansiosos. Nós devemos confiar em Deus. O tempo é de Deus, gente. E olha só, você que está passando por um estreito,
Não é fácil não, mas confia, Deus está no controle, Ele não abandonou você não, Ele está te treinando. Eu sei que dói, mas você precisa acreditar nisso, que Deus está no controle da sua vida. Davi entendeu que a afronta de Golias não era apenas contra um exército humano. Olha só, o que você passa, muitas das vezes, não é contra você, é contra o Deus que você serve. E logicamente, você está envolvido com esse Deus. Nós temos situações, como a colocação desse texto, quando Davi diz, que não era contra o exército humano, aquela briga de dois exércitos. Ele quis dizer que era contra o verdadeiro comandante do exército, ou seja, o Deus vivo. Aí você fica pensando, caramba, então o que eu estou passando é porque eu sou crente. Olha, a gente nunca iludiu ninguém, pelo menos eu, no meu evangelismo, nesses 35 anos de evangélico, eu nunca enganei ninguém. Porque tem gente, vai lá na igreja, tua vida vai mudar. É assim mesmo, vai para lá. Aí vem, aí se converte, aí vem só prova. Caramba, e prova aqui, prova dali, pai. Mas me disseram que o negócio era melhor. Aí você percebe que a gente acaba iludindo. A gente tem que ser sincero, não, olha só, você vai ter todo tipo de dificuldades, mas vai ter onde buscar a solução, no seu Deus. Pronto, essa é a palavra que nós temos para a pessoa. Antes nós não tínhamos isso. Antes eu me aborrecia, desce uma caipirinha aí, ou caipivódica, me dá um chopp, e já saía de lá meio bambo, Hoje não, eu me aborreço, tenho problemas, dificuldades, vou lá, paro um pouquinho, começo a conversar com Deus, chorar com Deus. É o meu consolo, é o seu consolo também. A gente não precisa mais usar esses subterfúgios que prejudicavam a gente. Pronto. Então, quando nós estamos nessa luta, normalmente é contra Deus. E eu vou falar baixinho aqui só para você ouvir. Às vezes a gente não aguenta, fica até contra Deus. Não, eu não fico contra o meu Deus, não. Mas na hora do sufoco diz assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o negócio está bravo aqui em casa. Dá para o senhor fazer uma visita? Já está reclamando de Deus, gente. Olha, Deus, quanto tempo o senhor não passa lá em casa? Nós somos assim, gente. A gente acaba acusando a Deus pela dificuldade que nós estamos passando nesse mundo. Mas Deus não é culpado, não. Aí você olha para o teu irmão e ele está passando às vezes pior do que você. Uma luta muito grande. Então Jesus veio para derrotar esse gigante que está dentro de você. Ele vai te dar força para você exercer esse domínio, essa coisa toda, naturalmente. Em Tiago diz o seguinte,
Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Eu na aula de Judas citei até esse versículo, né? Porque se Judas Iscariotes resistisse, o diabo sairia batido. Essa é a promessa de Deus. Até falei, né, que o diabo, ele gosta de moleza. Ele não gosta de resistência. Então, quando ele encontra a resistência, ele, peraí, deixa eu pegar aquele outro crente ali que é mais fraquinho. Esse é poderoso, cospe fogo. Tem uns crentes que cospem fogo, né? Eu nunca vi não, mas dizem que tem. Lembra aquele do joelho, né? Deixa quieto. Bem, por que então que nós temos que resistir ao diabo? A primeira carta de Pedro diz o seguinte: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está vendo? Então você vê que a nossa luta é uma luta legal, grande. Nós temos um defensor, Deus está do nosso lado. Nós estamos vendo tanta coisa ruim aí acontecendo. Poxa, nós temos um consolo, que é o Espírito Santo de Deus. Ele que nos consola, Ele que nos alegra. Pensa só, a luta que você está enfrentando, humanamente falando, amanhã você nem ia querer mais acordar. Queria acordar no céu, lá com Jesus, né? Lá com Davi. Porque é a luta que a gente está enfrentando. Mas chega amanhã, Deus ele renova suas forças durante a noite, e você já se anima amanhã. Não sabe de onde vem essa força. Consegue sorrir, mesmo sem resolver a situação ainda. Deus coloca cânticos de alegria nos seus lábios. Gente, é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que a gente não consegue entender. E vai ter gente que vai olhar para você e vai falar assim: caramba, você está passando essa luta. Eu não aguentaria isso não. Deus me livre. Isso é para te animar. Porque tem gente que, né, já pisa logo em cima, joga para um buraco, né? Ao invés de falar, anima aí, estamos juntos, vamos que vamos. Não, desanima mais ainda. Se fosse eu já tinha morrido. Caramba! Uma vez eu fui visitar um diácono, meu Deus do céu, fala pra caramba, né? Olha só, diácono da minha primeira igreja, olha que isso tem tempo, hein? Aí eu soube que ele estava doente. Aí fui eu e Carla lá fazer uma visita a ele. Chegamos lá, ele estava com problema na perna, no joelho, lá pendurado, aquela coisa toda. Aí eu, fulano, eu vim aqui orar por você e tal. Aí eu estava acho que estava com a mão enfaixada, né? Que eu tinha feito uma cirurgia e tal. Gente, que animação. Quando ele perguntou o que aconteceu contigo, olha só, eu fui visitar o cara que estava machucado, estava lá operado, sei lá o quê. Só que eu fui também estava machucado. Aí ele falou assim: o que você teve na mão? Aí eu expliquei a ele. Ele falou: rapaz, eu tive um amigo que perdeu o braço. É nossa mesmo, é Nossa Senhora, Nosso Senhor, é nossa tudo mesmo.
Olha só, eu fui animar o cara quase que me mata. Tá vendo? Aí eu falei, aí deu um alô para Carla, né? A gente tem que se controlar. Eu podia ter falado para ele, um amigo meu perdeu a perna. Perdeu a perna por causa disso aí, cara. Aí pronto, ia morrer os dois. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre você vai encontrar uma palavra legal, que te levante, que te ajude, né? Aquela palavra assim, ó, eu já passei por isso, e Deus me deu a vitória. Olha que bacana. Não é mentira, né? Não precisa mentir. Então, quando nós vemos, né, que nós precisamos ser vigilantes. Por quê? Porque esse gigante que se encontra dentro de nós, ele fica rugindo como um leão para nos devorar. A gente tem que ter um controle muito grande. Então você pensa que é fácil? Não é fácil. Para Davi, naquela situação ali, tu acha que foi fácil? Não foi fácil. Falar um pouquinho aqui de família, olha só que coisa interessante. Talvez o gigante que você carregue seja a rejeição. E aí? Você já foi rejeitado alguma vez? Não sei. Você sabe. Já viu aquela mamãe? Agora não, antigamente, né? Estou falando para gente de pessoas idosas, né? Aquela mamãe que ficava assim, ó. Ai, vai nascer meu bebê. É o Joãozinho. Hã? Aí quando nasce é a Maria. Pô, olha só, gente. Aí a Maria nasce e fica falando, tá vendo? Eu já fui rejeitado desde a barriga da minha mãe, porque ela queria o João e veio a Maria. É uma rejeição. E a pessoa cresce com aquela coisa e vai sofrer a vida toda. Quando tiver com 65 anos, aí vai falar assim, que minha mãe queria a Maria, mas eu nasci. Veio o Ailton. Rejeição, você pensa que não existe? Existe. Olha só, quando Eliabe, está lá no versículo 28, nem precisa abrir não. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Olha só, o irmão mais velho. Gente, é muito difícil ser caçula. Eu sou caçula lá em casa. Como sofre? Caçula nunca tem roupa nova. Só pega o que sobra dos velhos. Ainda mais lá em casa. 7 filhos. Papai caprichou, não tinha televisão. Morava na roça. Então o sapato era do meio. Dificilmente tinha uma roupa nova para o caçula. Por quê? Porque o caçula, é o resto do prato. E aí então você vê Eliabe ficou incomodado. Por quê? Porque quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, o pai de Eliabe, o pai de Davi, e ele foi lá para ungir um rei. Olha só que coisa bacana, gente. E aí Jessé pega aquele mulão de homem que tinha na casa, acho que era 10, né? E aí Eliabe, o primeiro, né, o mais forte,
bonitão, achou que era ele. Aí Samuel olhou e falou: não, não é esse não. Então olha só, aqui você já vê a rejeição. Eliabe tinha uma certa bronca do seu irmão caçula Davi, pela rejeição que ele sofreu. Passaram pelos irmãos todos, Samuel falou: não, o futuro rei não está aqui. Tem mais alguém? Caramba, tem gente que tem filho demais. Não sei se você... Meu pai, quando veio para o Rio, veio com 5, né? Meu pai e minha mãe, 5 filhos. Veio de Araruama, né? Morava lá em Araruama, nascido e criado lá. E aí trouxe os 5 filhos e veio tentar a sorte aqui no Rio. Aí um desapareceu lá na rodoviária. Pô, 5. Aí sumiu um. E corre atrás. E tá onde, né? E não tinha nada de alto-falante, nem existia isso. Conseguiram achar. Tá vendo? Tem gente que tem tanto filho que tem que fazer chamada. Aí Jessé falou: olha só tem mais um agora, tá lá cuidando lá, né? Um negocinho desse tamanho. Chama ele para mim. Era o cara, gente. Você vê que Deus, né? Deus é fora de série. Ele usa as coisas loucas, fracas desse mundo, né? Pegou Davi, pequenininho, raquítico, tamanho assim, do tamanho do Almir, né? Baixinho, olhos azuis. Ai. E aí ele ficou irado porque Davi estava conversando com um soldado, tipo assim: deixa que eu vou cuidar desse gigante, né? Deixa que eu vou cuidar desse gigante que está aqui dentro, ó. Samuel até relutou, falou: não, ele não, cara. Um garoto, ó. Mas era o cara, esse era o cara. Então, o irmão mais velho não foi escolhido como rei, cresceu com aquela rejeição, surgiu naturalmente aquela bronca, e agora o garoto estava ali para encarar um homem de quase 3 metros de altura. Não tinha como, gente. É inexplicável. Então você que se sente uma pessoa desprezada, talvez rejeitada, não deixe o desespero, esse desprezo, esse abandono consumir a sua vida. Porque temos isso, não tem jeito. Lá em casa eram 7 filhos. Era uma briga tremenda. Era uma confusão dentro de uma casa tão pequena. Quem é que quebrou isso? Não aparecia ninguém. Não tinha X9. Aí o que papai fazia? Batia em todo mundo. Oh, isso aqui é educação, gente. Tem nada de direitos humanos, tem nada de proteção à criança e adolescente. Não. Quem é que fez? Ninguém. Ah, ninguém? Então tá bom, faz fila. E lá era com cinto, ou então com aquele cabo do ferro de passar, né? Aquele nariz de porco. Eu apanhei com aquilo para dedéu. Não adiantou nada, continua mesmo. Tá vendo? Então você que talvez sofra esses traumas, essas coisas ruins, né, que tiram o seu sono, o que eu quero dizer para você é que você tem que resistir a esse gigante. Você tem que lutar contra isso que está dentro de você, que prejudica a sua vida. Olha só para a sua história.
Uma vez eu parei, né, quando eu estava para lá de Bagdá, chapadão, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí, graças a Deus, a coisa começou a mudar. Sabe por quê? Porque eu busquei a Deus. Ô, filho de crente, cara, passando pelo vale da sombra da morte, olha só, tá maluco. Aí Davi ficou indignado, né, com a atitude do gigante, do irmão também, né? E partiu para cima, gente. Você tem que partir para cima desse gigante que está atrapalhando a sua vida. Não esqueça o seu gigante. Ele é grande, mas o seu Jesus é bem maior. Aleluia. Olha quanta luta você tem. Nem fala, né? E encheu o WhatsApp de tanta luta, de tanta, né? De tanto problema. Mas acredite, o seu Deus é muito maior do que esse gigante. Eu concluo dizendo que você precisa usar a arma certa. Para a gente finalizar, senão vão me chamar a atenção, porque está passando da hora, né? Não, mas quem quer comer bolo tem que esperar. Já viu aquele pessoal que é carona? Você trouxe algum carona? Trouxe, né? Tá bom, deixa eu beber uma água. Ai, Jesus. Aí alguém liga. Oi, que hora você vai chegar? Ah, não sei, né? Eu estou na aba. O César está lá, ó, ele está na carona. Carona não sabe a hora que vai chegar. Então eu finalizo dizendo o que está aqui no versículo 45 desse capítulo 17. Quando Davi olhou para o gigante, e você deve olhar para o seu gigante e falar a mesma coisa, ele disse: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Olha que bacana, gente. Davi comprou o barulho de Deus. Sabe lá o que é isso? Ele não queria saber se o gigante estava todo, né, com aquela armadura, com aquela coisa toda. Não. Davi não tinha armadura. Saul falou: não, toma minha armadura. Quando Davi está ali, ó, Marcos. Quando Davi foi botar a armadura, caramba, quase que ele morreu. Era tão grande que ele nem aguentava o peso. E ele partiu para dentro do gigante, na mão. Por quê? Porque ele confiou no poder de Deus. E você precisa confiar no poder de Deus, amém? Você vai vencer, com certeza. Então vamos agradecer a Deus e vamos comemorar. Só comemora quem está vivo, não é verdade? Vamos orar, gente. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos porque nós servimos ao Senhor dos exércitos, este Senhor que derrota todos os gigantes. Ajuda-nos, ó Deus. Venha de encontro, Senhor, à necessidade do teu povo. Sustenta, Senhor, essa pessoa que já não está aguentando mais de tanto sofrimento, Deus, tanta luta.
Que o Senhor possa dar um basta, Deus, esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.